Boa noite a todos. Sou um filho muitíssimo amado por Deus, em recuperação do alcoolismo. Meu nome é Sérgio. Eu tenho o privilégio de servir na sala de dependência química e no louvor. Que Deus nos abençoe nesta noite, você que está aqui presencialmente e você que está em qualquer lugar, em qualquer tempo. Amém. Lição Vitória 15. Há quem diga que o diálogo é o que nos difere dos outros seres vivos. O diálogo como uma categoria essencial, fundamental para as relações humanas, para as relações pessoais e interpessoais. A pesquisadora Djamila Ribeiro diz que o lugar de fala é o espaço legitimado pela experiência e vivência, e é o direito de narrar a própria história, a realidade a partir de sua perspectiva única. E o lugar de fala nesse aspecto é quando eu deixo o outro existir, eu abro meu coração, a minha vida para o outro existir. Então o diálogo é aquilo que nos liga, mas também é aquilo que medeia as nossas relações, as nossas decisões, os nossos anseios e as nossas vontades. Então, se eu me relaciono com Deus, tenho uma relação a partir do Espírito Santo de Deus, comigo mesmo e com vocês, com os outros, o diálogo é algo imprescindível na minha área de recuperação. É como se não houvesse diálogo entre mim e Deus, por exemplo. É como se eu desconsiderasse a presença de Deus nas minhas decisões. É como se eu deixasse de fora Deus dos meus projetos e inclusive dos meus defeitos de caráter também. Então, o diálogo pressupõe esse lugar de fala. Pressupõe eu abrir espaço para o meu mundo interior, para que você exista, para que Deus exista. Então, a gente admitiu, na lição número 1, inclusive, que eu tinha um problema, que eu era impotente. Eu acreditei que Jesus Cristo pudesse devolver a sanidade, decidi entregar a minha vida aos cuidados e controles de Cristo. Fiz um profundo e destemido inventário moral. Admiti a Deus, a nós mesmos e a outro ser humano a natureza exata de nossas falhas. E aí a gente chega na lição Vitória. Vitória sobre o quê? Como? Vitória sobre os meus defeitos de caráter que eu identifiquei no meu inventário. Partilhando o meu inventário, ali corporizou todos os meus defeitos de caráter, os meus padrões repetitivos de comportamento, aquilo que jogou luz na minha vida de uma forma bastante clara. Então aqui na lição 15, Vitória, eu estou consciente, eu estou sabendo quais são esses defeitos, e só a partir disso que eu consigo definitivamente trabalhar aquilo que Deus quer para mim. E aí, como ponto de partida, para a reflexão de hoje, quando a Roseli me convidou para fazer a lição Vitória, Deus me trouxe esse tema diálogo, e me trouxe um texto bíblico, que por incrível que pareça é Mateus 18, quando os discípulos de Jesus fazem uma pergunta para ele. Naquele momento, Mateus 18, versículo 1, naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Que pergunta mais esquisita, né? Quem é o maior do reino dos céus? Assim? Mas como não existe pergunta ruim, existe resposta ruim. Mas toda pergunta é bem-vinda. E aí Jesus vai falando, inclusive no segundo versículo, a Rosine até citou ele aqui anteriormente, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças,
jamais entrarão no reino dos céus. Jesus, como um bom rabino, ele já respondeu direto. A condição de criança, a condição da infância, ela pressupõe a pureza. Ela pressupõe as perguntas simples, ela pressupõe esse lugar de fala que não coloca outras coisas na frente. E aí Jesus vai ensinando, vai falando, aí chega na parábola. Como tratar a ofensa de um irmão. E aí eu vou ler o versículo 18 e 19 para seguir. E aí Jesus diz assim: digo a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu. E tudo o que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Também digo que, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto, sobre qual pedirem, isso será feito a vocês por meio do Pai que estás nos céus. E aqui o versículo mais importante, que é o que dá base para a nossa reflexão de hoje. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então Jesus deu uma condição para nós, de que só há a presença de Jesus se houver outra pessoa. Por isso que quando a Rosine me convidou, Deus me trouxe o diálogo. Não é possível você se recuperar, não é possível você ter uma transformação na sua vida genuína, senão por meio do diálogo, senão por meio das relações. Deus se revela através das relações. Então, a lição 15, gostaria de ler com vocês os princípios e os passos, por favor. Bom, vamos lá. Princípio 5. Peço humildemente que Deus remova meus defeitos de caráter e voluntariamente me submeto a cada mudança que Ele queira fazer em minha vida. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitos. Mateus 5:6, passo 6. Prontificamo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Tiago 4:10. Passo 7, humildemente pedimos a Deus que removesse todas as nossas imperfeições. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. 1 João 1:9. Acróstico vitória, a letra V, voluntariamente submeter-se. Letra I, identificar falhas de caráter. Letra T, transformar sua forma de pensar. Letra O, obedecer à voz de Deus. Recuperar-se é viver um dia de cada vez. Iniciar a recuperação como um processo. Letra I. E, por fim, aceitar a mudança e optar por ela. Letra A. Então, voluntariamente submeter-se, a letra V, a cada mudança que Deus queira fazer em nossas vidas e humildemente pedir a Ele que remova nossos defeitos de caráter. Então, o ato voluntário é aquele que resulta de uma decisão consciente e pessoal, onde a pessoa escolhe por si mesma realizar determinada ação ou comportamento. E aqui no Celebrando a Recuperação, é aceitar as mudanças que Deus deseja fazer em minha vida de forma intencional e deliberada. Ou seja, o voluntário, ele precisa partir de mim. O voluntariamente submeter-se a cada mudança que Deus queira, ele depende de mim. Depende de eu abrir as minhas relações pessoais, de eu partilhar aquilo que permeia a minha vida, o meu coração, falar sobre os meus defeitos de caráter, conhecer os meus defeitos de caráter e aquilo que me faz ser escravo do meu comportamento. Identificar falhas de caráter. É crucial reconhecer que muitas vezes nossa própria falta de percepção e consequência dessas falhas de caráter
é o que nos torna difícil de compreendê-las profundamente. O que significa que se eu não tenho consciência do meu defeito de caráter, muito provavelmente eu vou continuar com esses padrões de comportamento que faz mal para mim, que causa mal a mim e às outras pessoas. Por isso que é importante, nessa lição, a gente ter consciência, ter listado os defeitos de caráter. E vale lembrar que defeito de caráter é manipulação, mentira, arrogância, prepotência. Conhece pessoa pavio curto, pessoa que responde agressivamente, machismo, misoginia, xenofobia, racismo. É tudo defeito de caráter. Identificar falhas de caráter, devemos analisar cuidadosamente as injustiças, fraquezas e pecados que detectamos em nosso inventário, e é crucial reconhecer que muitas vezes nossa própria falta de percepção é consequência dessas falhas de caráter, e por isso é fundamental compreendê-las profundamente. Próximo acróstico: transformar a sua forma de pensar. Para mudar a sua forma de pensar, o seu jeito, a sua maneira de agir, comece identificando o que precisa ser mudado, aceitar a necessidade de mudança e tomar uma decisão consciente de agir. Desapegar de padrões antigos, pessoas, hábitos e lugares. Pedir ajuda quando necessário, ou quase sempre. E mantenha-se flexível e resiliente durante o processo de recuperação, a mente aberta. Essa jornada exige paciência e persistência, mas os resultados, eles virão. Eu tinha muita dificuldade de entender que eu não controlaria a minha bebida. Eu tinha o desejo infame de que um dia eu conseguiria controlar o meu alcoolismo. Então, todas as vezes que eu ficava limpo por um tempo, eu sempre achava que ia dar certo se eu tomasse o próximo gole. Não, agora vai dar certo. Até que um dia eu tomei a consciência de que eu era um alcoólico. Até um dia alguém dizia para mim assim: olha, Sérgio, acho melhor você parar com isso, porque isso está te causando muito dano e está causando dano para um monte de gente. Eu tive muita dificuldade de aceitar a condição dessa patologia do alcoolismo. Eu tinha muita dificuldade. Eu ficava imaginando na minha cabeça como é que seria eu viver sem bebida. Como é que seria eu viver sem esse ambiente social que eu aprendi, na verdade, a beber na minha comunidade evangélica. Lá não podia fazer nada. Não podia namorar, não podia se relacionar com pessoas fora da igreja, né? A gente tinha que ficar ali no clubinho da igreja, mas beber podia. Beber podia. Era incrível. Não podia fazer nada, mas beber podia. Então eu aprendi a beber na igreja. Então a gente se reunia com o pessoal da igreja e as reuniões que a gente tinha eram depois do culto de jovens que a gente tinha de manhã, e aí era casa de um, casa de outro, e nessa casa de um e casa de outro, o que a gente ia fazer era beber. Então, eu tive muita dificuldade para entender e aceitar que eu era um alcoólico. Porque eu olhava para mim e falava assim: nossa, mas eu tenho profissão. Eu sou saudável. Eu tenho pai, mãe, minha família está tudo em ordem, está tudo certo. Né? Alcoolismo é para quem mora na rua, morador de rua. O acróstico, a letra O, obedecer à voz de Deus. Começa com uma autoanálise, um autoconhecimento que leva ao desenvolvimento da humildade e a abertura para a graça de Deus. E humildade aqui é a capacidade de reconhecer o meu real tamanho. Aquilo que eu sei fazer bem, as minhas habilidades, as minhas competências, mas também as minhas falhas, aquilo que eu não sou tão bom. E quando eu tenho essa consciência de humildade, essa humildade realista, quando alguém diz para mim alguma coisa relacionada a mim, eu tendo a ouvir a pessoa, mesmo que ela não seja do meu ciclo, da minha rede de apoio, eu tendo a ouvir.
Porque pode ser que nessa reflexão, nisso que a pessoa falou, eu possa encontrar um caminho que Deus queira trabalhar alguma área de recuperação na minha vida. Mas não se limita somente a isso. Ela exige uma ação contínua para que o bem dentro de mim, de você, cresça e se manifeste. É um processo de escuta ativa, cuidadosa, zelosa, de oração e de aplicação prática das orientações do CR e dos ensinamentos do nosso poder superior em minha vida, em sua vida diária. Então aqui, desde o começo, quando a gente olha para essa perspectiva da vitória sobre os meus defeitos de caráter, o diálogo e o lugar de fala, ele é a base para eu mudar. A base nessa perspectiva de que se eu não dialogo, se eu não abro meu coração, se eu não partilho intimamente, profundamente, muito difícil eu me recuperar de algum problema, e na sua área de recuperação. Então a lição inteira ela vai falando a respeito do diálogo, da existência da rede de apoio, da existência da gente estar irmanado, de estar junto, de se perceber a partir das relações, perceber no outro. Letra R, recuperar-se é viver um dia de cada vez, é um processo que exige paciência, foco no presente e a aceitação de que a mudança verdadeira leva tempo. Tem alguns amigos que chegam para mim que dizem assim: Serginho, eu estou 30 anos na adicção ativa e estou limpo há 1 ano. E eu sou impaciente com muita coisa. E às vezes eu digo para ele, eu falo, mas você ficou 30 anos bebendo, você está 1 ano limpo, você quer mudar toda uma realidade de 30 anos, não é possível. São comportamentos que foram sendo moldados durante uma vida inteira mesmo. Então, não é porque eu estou em recuperação que as coisas vão acontecer num passe de mágica. Aliás, era isso que a religião que eu conheci me ensinava, que Deus podia resolver todos os meus problemas num passe de mágica. Só depois, aqui no CR, que eu fui conhecer o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Evangelho, que depende quase que exclusivamente de mim em várias coisas. E quando eu entendo que eu sou super limitado, que eu tenho poucas opções em relação aos meus defeitos de caráter nesse sentido, então eu preciso realmente deixar que esse Deus, através das pessoas e do programa, se manifeste na minha vida. Por isso que um dia de cada vez é fundamental. Por isso que as relações com os meus companheiros, com os meus apadrinhados, com o meu padrinho, com os compromissos do CR, com o compromisso da minha vida profissional, minha saúde, minha família, eles foram restaurados à medida que eu fui entendendo o programa. Eles foram restaurados à medida que Deus devolveu a sanidade. Eles foram restaurados à medida que eu entendi que a sobriedade é o ponto de partida para qualquer outra coisa. E que dentro dessa sobriedade eu só consigo estar sóbrio porque a presença de Deus está sendo ocupada na minha vida em todas as minhas áreas, em todas as minhas atividades. Não é possível você dizer para mim que se relaciona com Deus quando você não traz Deus para os seus projetos. Não é possível. Não é possível você se relacionar com Deus só na sua oração, no seu íntimo. Essa oração até pode fazer você se aproximar de Deus, mas tem coisa que só orar não basta. Tem coisa que a gente precisa agir. Então, quando eu me relaciono com Deus intimamente, essa minha relação íntima com Deus, ela precisa se tornar privada, que é com o meu padrinho, por exemplo, que eu conto os meus segredos para o meu padrinho, os meus anseios, os meus desejos, os meus conflitos, e torno público também. Então tem o íntimo, eu e Deus, eu e meu padrinho, que é o privado, e o público, que eu estou compartilhando aqui com vocês. Deus, ele permeia todas essas relações. Se for você, só Deus e o seu íntimo, não acontece. É aquela oração que bate no teto, como a gente aprende. É aquela oração que fica no teto.
Porque se eu partilho com o meu padrinho, ele vai me dar uma outra ideia de algo que está acontecendo na minha vida, de um conflito que eu preciso superar com outras possibilidades. E só partilhando, só trazendo a luz do Espírito Santo de Deus a partir das minhas relações e da minha rede de apoio, que eu consigo vislumbrar uma outra maneira de viver, um outro tipo de jeito de escolher as coisas, as decisões. Então, iniciar a recuperação como um processo, em resumo, a lição 15, vitória, nos incentiva a confiarmos em Deus através dos relacionamentos, para iniciarmos uma jornada de vitória pessoal sobre os nossos defeitos de caráter. Uma vez que pedimos a Deus para removê-los, inicia-se uma jornada que nos leva a uma nova liberdade em relação ao passado, abrindo espaço para uma vida renovada em Cristo Jesus. Eu já disse aqui várias vezes, primeira coisa que eu faço pela manhã, eu amo a minha rotina. Então eu levanto cedo, faço meu café, tomo meu café e vou para a minha academia, mesmo no dia que está frio. Eu já deixo lá a roupa para não negociar. E eu levanto, gente, 5 horas da manhã eu estou na academia na esteira, é isso mesmo. 5 da manhã eu estou de pé. E eu vejo Deus nisso, porque eu olho para a minha vida passada, 5 horas da manhã eu estava chegando em casa às vezes. Chegando em casa. Às vezes eu estou saindo assim, que está aquela tez branca, assim, a névoa, né? Eu lembro de situações assim que eu tenho vergonha de mim mesmo. Vergonha alheia de mim mesmo. Mas enfim, esse lugar para uma nova vida, para uma refamília, como a Rosine fala, para outros relacionamentos saudáveis, pautados naquilo naquilo que Deus quer para mim. Por fim, aceitar a mudança e optar por ela. Começa com a aceitação honesta da sua realidade e das pessoas ao seu redor. E aqui eu queria abrir um parênteses. Algumas pessoas que eu apadrinhei tinham muita dificuldade de se enxergar, de aceitar a sua realidade como ela é, e não como gostaria que fosse. Aceitar que vive ou viveu numa família disfuncional. Depois do inventário, que tinha uma ideia que o pai e a mãe eram super-heróis, sabe aquela? E de repente descobriu que o pai e a mãe era assim, gente da pior estirpe, por exemplo, de reputação duvidosa e assim por diante. E aí cai a ficha. Ou às vezes de aceitar que não tem qualificação profissional, por exemplo, e precisa se qualificar, precisa ir para o mundo do trabalho. Às vezes estava desempregado porque estava numa vida muito tempo sem qualificação profissional, e aí precisa começar a estudar de novo, precisa começar a fazer curso. E às vezes não quer aceitar essa realidade, às vezes não quer aceitar que precisa percorrer esse caminho. Às vezes na sua faixa etária você vai ser o mais velho da turma, você vai ser o mais experiente nesse sentido, e às vezes não quer enfrentar esse tipo de situação, mas precisa. Precisa olhar para a sua família, precisa olhar para aquilo que você é como pessoa e aceitar a sua condição humana. Aceitar que você tem um irmão, uma irmã que não gosta de você. Aceitar que você foi rejeitado pelo pai, rejeitado pela mãe. Aceitar que aquela pessoa que você achava que era a melhor amiga ou companheiro de caminhada é, na verdade, um inimigo, uma inimiga. É difícil mesmo. Mas é aqui que Deus começa a trabalhar na gente. É aqui que Deus começa a trazer a luz do Espírito Santo de Deus para as nossas decisões. E por fim, eu quero partilhar, no começo do Celebrando a Recuperação, eu estou na IBAB desde 2010. E em 2010 eu frequentei o CR no início, um amigo meu me trouxe aqui, o CR estava no comecinho. Até um amigo meu que está aqui, daquela época. E de lá para cá,
eu sempre relutei com a ideia de que um programa de recuperação cabia dentro da minha vida. Eu achava que eu era maior do que o programa de recuperação. Eu achava que o programa de recuperação era uma coisa menor. Mas depois eu fui descobrir que isso é diabólico. Quando eu entendo que as relações humanas, como eu disse lá no começo, eu não estou aberto para que Deus exista na minha vida e para que outras pessoas existam, isso é uma ação diabólica. Quando alguém não deixa você falar, meu irmão, minha irmã, quando alguém quer enfraquecer o seu discurso, é uma ação diabólica. Porque por mais que você tenha algo para dizer, e que seja o pior absurdo do mundo, ou o conteúdo da sua fala não é bom, não é agradável, você pode falar. Jesus disse isso aqui em Mateus 18. E então, eu tinha muita dificuldade de me abrir para isso, de ouvir outras pessoas. Eu tinha muita ideia de que para alguém falar alguma coisa para mim, ela tinha que ser qualificada. Era assim que eu pensava. Então, eu tive muita dificuldade. Então, depois de muitas recaídas, enfim, o fundo do poço, eu estava em um estado de profunda solidão, depressão e desespero. E foi nesse momento que eu procurei ajuda ao CR. À medida que progredi no processo de recuperação, comecei a perceber o quão vazia e destrutiva minha vida havia se tornado. No entanto, ao me abrir para as oportunidades de transformações oferecidas pelo programa, pelo CR, eu comecei a experimentar mudanças significativas. Hoje, faz 7 anos, 9 meses e 12 dias que eu estou limpo. Estou até mais bonito, estou olhando ali no telão, estou até mais bonito, estou mais jovem. Descobrimos que Deus não impõe condições árduas aos que o buscam. Para nós, do Celebrando a Recuperação, o reino de Deus é amplo, é espaçoso, cabe todo mundo. Não é privativo, cativo e nem vedado aos que os buscam sinceramente. Nós acreditamos que Deus está de braços abertos para todos e todas. Quando começo a dizer para mim que estou disposto a mudar, na verdade eu estou usando a chave que leva à ação, à honestidade e a uma abertura para uma vida íntima, franca e aberta com Deus, que se manifesta em minha vida e se manifesta através de vocês. Participando regularmente das reuniões, não tem muito segredo não, gente, é isso. Participando regularmente das reuniões, mantendo a sobriedade e aderindo aos passos e princípios do programa CR, encontrei um caminho de sobriedade. Às vezes eu encontro uns companheiros de antigamente, eles falam, Serginho, você conseguiu ficar limpo, inacreditável. Outro dia teve um amigo meu que tocou junto com a gente aqui, ele falou assim, Serginho, eu lembro de você, te encontrei, você estava mais louco que o Batman. Ele falou para mim. Falei, é mesmo? Que dia? Eu falei, não, eu nem lembro desse dia. Eu falei, é lógico, né? Ai, meu Deus, obrigado, Senhor. Este processo não foi apenas sobre superar o desespero inicial, mas também sobre abraçar uma nova forma de viver, fundamentada na comunidade, na fé e no compromisso com minha própria recuperação. Consequentemente com Deus, comigo mesmo e com vocês. Obrigado por me ouvir.